Olá pessoal, trazendo aqui mais um material referente à aula dos dias 25 do 5, 25 a 27 do 5, né? No caso, a última semana do mês de maio, aulas de reposição, né? E é uma atividadezinha com o texto de tira, né? Nós temos mais uma vez esse autor desse livro, Português Linguagens, que é um livro que eu tenho trabalhado bastante com turmas de fundamental e conteúdos de fundamental. Ele traz bastante, ele gosta muito de variar a questão de gêneros textuais e ele usa muito esses gêneros que são muito comuns, né? Que é a tira, a charge, o texto publicitário, né? A propaganda. Além, claro, dos contos, crônicas, enfim, mas ele traz muito esses gêneros e é importante que a gente conheça e trabalhe com esses gêneros também, tá? Aí nós temos uma tira de Ziraldo, né, que é o autor do personagem O Menino Maluquinho, que é bastante conhecido. E vamos lá. Leia a tira a seguir de Ziraldo e responda as questões de 1 a 3. Vamos lá. Pô, você viu Jason? Adorei quando ele cortou a cara ao meio. Morri de rir quando ele apareceu bem na frente da moça. Quase chorei quando afogaram ele. E ainda dizem que é filme de terror. Bem, aqui é uma tira de humor, né? Claramente. E é tira porque a gente vê que são 3 quadrinhos colocados lado a lado, né? Uma historinha que está distribuída nesses três quadrinhos, e os 3 quadrinhos estão dispostos em formato de tira, e é por isso que esse gênero é chamado de tirinha, tá? Ou tira. Então, vamos lá. É um diálogo entre o menino maluquinho e mais 2 amigos, né? E eles, pelo que a gente pode ver aqui, tem uma fachada de um cinema, né? Sexta-feira 13, o nome do filme, que a gente já conhece, muita gente já sabe que Sexta-feira 13 é um filme de terror, né? E Jason é o personagem principal desse filme, que é um clássico de cinema, né? Mundial. Então vamos lá. Só que assim, o comportamento desses meninos não condiz com o comportamento normal, né? Aparentemente normal de quem assiste a filme de terror. Filme de terror, o próprio nome diz, né? Aterroriza, deixa a pessoa medrosa e tal. E eles estavam rindo, eles estavam, né, se divertindo demais com o filme que deveria deixá-los assustados, né? Então, o humor, na verdade, ele reside em várias coisas. Uma delas é no inusitado, né? E essa atitude dos meninos, ela é inusitada diante do que se espera do personagem estar vendo um filme de terror, né? Eles estavam rindo, estavam alegres, satisfeitos. Normalmente a pessoa quando assiste filme de terror fica assustada, medrosa. Tem gente que nem dorme de noite, né? Então vamos lá ver o que é que as questões trazem sobre esse texto, tá? A questão de número 1 diz o seguinte: o menino maluquinho e seus amigos vão ao cinema. No segundo quadrinho, eles opinam sobre o filme visto. Na fala das personagens aparecem 3 formas verbais: adorei, morri e chorei. Qual é o tipo de sujeito dessas formas verbais? Como nós vimos na aula anterior, né? O sujeito pode ser simples, composto, oculto ou desinicial, tanto faz, e indeterminado. Mas veja bem, aqui ele diz adorei. Adorei quando ele cortou a cabeça. Quem adorou? O sujeito aqui não está aparente. Temos que identificar pela forma verbal. Adorei se refere a que pessoa do discurso? A primeira, a segunda ou a terceira? Do singular ou do plural, né? Então, é isso que ele quer saber. Qual o tipo de sujeito? É simples? É composto? É oculto desinicial? Ou é indeterminado? É isso que ele está perguntando. A questão de número 2 diz assim: há na tira 2 orações cujos sujeitos são indeterminados. Quais são elas? Lembrando que há uma diferença, né, entre o sujeito oculto e o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado é aquele em que ele não é aparente na oração
e o verbo vai estar na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular mais o pronome se. Será que nós temos isso nessa tira, né? Tem que procurar para ver, né? Se tem. Ele tá dizendo, na verdade, ele já está afirmando que há duas orações com sujeitos indeterminados. Ele só quer que você diga quais são essas orações, tá? A questão de número 3 diz o seguinte: a situação mostrada na tira é informal e, por isso, as personagens utilizam uma linguagem coloquial. Como ficariam as frases a seguir caso a situação exigisse o emprego da norma padrão formal? Bom, vamos lá. Existem duas formas de linguagem, né? A linguagem coloquial e a linguagem formal. A linguagem coloquial é aquela linguagem que nós usamos no dia a dia para nos comunicar nas situações informais. No dia a dia, em casa, com a sua família, com a sua mãe, seu pai, com sua esposa, seu esposo, namorado, namorada, enfim, com as pessoas com quem você convive, seus colegas, seus amigos, né? E a linguagem formal é aquela linguagem que nós usamos para nos comunicar em situações formais. Por exemplo, uma entrevista de emprego. Porque numa entrevista de emprego, você não pode chegar numa entrevista de emprego tratando aquela pessoa que vai lhe entrevistar, né, o dono da empresa, ou o funcionário do RH, né? E você não pode tratar como você trata seu colega, falar com ele ou ela, como você fala com seu colega, com sua colega, com seu amigo, sua namorada, seu namorado, você não pode. Por quê? Porque é uma situação que exige formalidade, existe um distanciamento entre as duas pessoas que estão envolvidas na situação, né? Se você está numa entrevista de emprego, você está numa situação formal, você tem exige uma postura diferente, uma linguagem mais cuidadosa, né? Você tem que usar termos apropriados para lidar senhor, senhora, com licença, obrigado, pois não, né? Aquelas palavrinhas mágicas como ensinavam para a gente na infância, né? São imprescindíveis nesse tipo de comunicação, nesse tipo de situação comunicativa. Então, esse tipo de situação ela é considerada situação formal e exige uma linguagem mais formal. Uma outra situação que exige uma linguagem formal é na redação, principalmente redação de concurso, de Enem. Às vezes tem algumas entrevistas de emprego também que tem redação, né? Então, nesse momento, você também precisa usar uma linguagem mais formal, uma linguagem mais séria, uma linguagem mais distanciada, né? Então, são essas duas situações. A situação coloquial, que você fala aquela linguagem que você usa no dia a dia, e a linguagem formal, que você usa em determinadas situações de comunicação, situações formais, tá? Eu citei agora alguns exemplos. Bom, continuando aí na questão 3, né? Então, a situação mostrada na tira é informal, né? As personagens utilizam uma linguagem coloquial. Então, como ficariam as frases a seguir caso a situação exigisse o emprego da norma padrão formal? Ó, ele dá duas alternativas aí, A e B. Você vai ter que responder as duas. Você viu Jason? Essa palavra ser, ela está escrita da maneira formal ou da maneira informal, como a gente fala no dia a dia? Ei, você viu isso? Você falou com fulano, né? Se a gente fosse colocar isso na linguagem formal, como ficaria esse ser, né? Quase chorei quando afogaram ele. Olha, essa aí é uma situação um pouquinho mais complexa, porque exige um certo conhecimento a respeito do uso dos pronomes. Por exemplo, existem os pronomes do caso reto, que são eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Esses pronomes, eles não podem não ser usados
depois de verbos, assim, funcionando como objeto, certo? Vejam que aí, afogaram ele. A palavra ele está completando o sentido do verbo afogar. Pela gramática, ele não pode ser usado dessa forma. A palavra ele, assim como os outros pronomes do caso reto, eles só podem ser usados como sujeito. Aí ele está sendo usado como objeto. Nesse caso aí, para funcionar como objeto, você teria que substituir esse pronome ele, que é do caso reto, por um pronome do caso oblíquo, que são aqueles o, a, li, comigo, contigo, consigo, certo? Eu vou até responder essa daí com vocês. A primeira vocês vão tentar responder sozinhos, mas essa daí eu vou explicar a vocês como é que ela fica, para vocês entenderem isso que eu tô falando, ó. A oração aí está assim: quase chorei quando afogaram ele. Como a palavra ele não pode ser usada como complemento do verbo afogar, do jeito que está aí, eu vou substituir a palavra ele, que é um pronome do caso reto, por um pronome do caso oblíquo. Nesse caso, a oração vai ficar: quase chorei quando o afogaram. Quando o afogaram. Para ficar na linguagem formal, certo? Ah, mas eu já vi textos que usa o ele no final aí, completando o sentido do verbo. Bom, como isso aqui é uma linguagem cotidiana, alguns textos, eles são escritos conforme a linguagem cotidiana. Às vezes letras de músicas, poesia, textos literários, de certa forma. Às vezes eles reproduzem a fala cotidiana. É comum. Mas em situações formais, isso não é possível. É necessário utilizar a linguagem formal em situações formais. Textos literários são situações formais? Não são, tá? Textos literários são reproduções subjetivas de pessoas, de autores, de poetas. Então, o poeta, o autor, o escritor literário, ele tem liberdade para trabalhar tanto com a linguagem coloquial quanto com a linguagem formal. Então, eles podem, mas na situação formal é preciso usar a linguagem formal, tá certo? A questão de número 4. Reescreva as frases a seguir, indeterminando o sujeito das orações. Empregue o verbo na terceira pessoa do plural. Veja o exemplo. Pronto. Agora ele vai dar 2 exemplos aqui, ó. Como ele pede para indeterminar, é para colocar esse sujeito de forma indeterminada. Para isso, o que ele fez? Colocou todos os verbos, ou melhor, aí no exemplo, colocou o verbo na terceira pessoa do plural sem sujeito aparente. Quando ele diz assim: saí com meu irmão hoje. Não tem sujeito aparente, então o sujeito tem que ser identificado dentro do verbo. Sair. Quem sair? Sair se refere a que pessoa? Eu, né? Eu saí. Você não pode dizer ele sair, nós sair, né? Você não pode dizer. Então, sair pertence à primeira pessoa do singular. Então, o sujeito aí oculto, eu. Só que eu quero que esse sujeito deixe de ser oculto e passe a ser indeterminado. Para isso, eu vou ter que colocar esse verbo na terceira pessoa do plural e não ter sujeito aparente. Então, como é que fica? A primeira oração: saí com meu irmão hoje, aí indeterminando. Saíram com meu irmão hoje. Saíram com meu irmão hoje, porque a forma verbal saíram está na terceira pessoa do plural e não tem sujeito aí aparecendo. Então, vocês vão fazer essa mesma coisa com todas essas orações, A, B, C e D. A aluna ganhou prêmios no sorteio. Você vai tirar esse sujeito aluna e passar essa forma verbal ganhou para a terceira pessoa do plural. Vou responder a primeira, fica:
ganharam prêmios no sorteio. Vejam, tiramos o sujeito, a aluna, e passamos a forma verbal para a terceira pessoa do plural. Ganharam prêmios no sorteio. A mesma coisa vocês vão fazer com as próximas orações. Contei o que aconteceu comigo no colégio. Minha amiga rasgou a minha camisa no jogo. E eu tropecei na escada rolante. Ok? Vocês vão fazer esse mesmo procedimento que fizeram com a primeira, vão fazer com as demais. Agora vamos para a questão de número 5, tá? Reescreva as frases a seguir, empregando o verbo na terceira pessoa do singular, mais o pronome se. Veja o exemplo. Neste colégio, os alunos estudam em 2 turnos. Neste colégio, estuda-se em 2 turnos. Então, veja que agora o processo é outro. Vai indeterminar também, só que agora, ao invés da terceira pessoa do plural, vai ser a terceira pessoa do singular mais o pronome se, tá? Você vai tirar o sujeito, ó, vejam aqui, ó, que ele tirou o sujeito, os alunos, e passou o verbo, a forma verbal estudam, passou para a terceira pessoa do singular, estuda, hífen se, que é o pronome se, né? Ele diz aqui que tem o verbo na terceira pessoa do singular mais o pronome se. Então, vamos para as próximas. Nesta situação, ele precisa de colaboração. Respondendo como eu respondi na 4, vou responder na 5 também, essa primeira. Nesta situação, precisa-se de colaboração, certo? É assim que fica. A mesma coisa vocês vão fazer com as outras 3 orações. Os professores acreditam na educação do país, as pessoas falam muito sobre a violência no mundo e os alunos pensam muito nas férias, tá? Vocês vão fazer a mesma coisa com essas orações. E, por hora, esse é o exercício. Temos como referência bibliográfica aqui, lembrando que essas atividades estão tendo como referência o livro Português Linguagens, essa atividade aqui também do Português Linguagens do 8º ano, porque ainda faz referência àquele conteúdo de sujeito indeterminado. Então, é sempre importante ressaltar a fonte com a qual o professor trabalha, né? Eu sempre gosto de enfatizar isso, né? Porque nós, professores, temos as nossas referências, os autores que nós consideramos melhores de se trabalhar. E, por enquanto, a gente fica por aqui. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido. Caso vocês não tenham entendido, vocês podem fazer contato comigo para tirarem as dúvidas de vocês, ou no grupo ou no privado, tá bom? Até a próxima aula.